Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui é a professora Gislane. Estamos no SEAD, Centro de Ensino à Distância, e eu espero que você já esteja nos acompanhando aí. Bom, nós vamos falar sobre coesão e coerência, e eu sei que tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. Então, o título da nossa aula é Entendendo o que é coesão e coerência. Vamos começar a pensar sobre isso? Você já ouviu falar em coesão e coerência? Aposto que sim, mas você sabe o que é? Vamos descobrir? Então acompanha comigo aí. O que é coesão? A coesão é como uma cola do texto. Ela faz as frases e as palavras se ligarem umas às outras para que o texto não fique solto e sem sentido. Exemplo de coesão. Maria foi ao mercado. O supermercado estava cheio. Maria comprou frutas, Maria voltou para casa. Observe que aí eu tenho 4 orações separadas, não é? Cada uma fazendo uma afirmação. Oração é quando a gente tem verbo. Então, cada oração aí tem um verbo, indicando uma ação, um acontecimento, e elas estão separadas, como se fossem frases soltas ou separadas. Muitas vezes os alunos não entendem que, para construir um texto, eu preciso estabelecer uma ligação entre as frases, entre as orações, entre os períodos, justamente para que o meu texto fique uma unidade, para que ele faça sentido. E é a coesão que é responsável por fazer isso. A coesão, ela junta, ela cola as partes do texto, para que não fique parecendo frases soltas, frases separadas, mas que fique um todo, né? A gente fala um todo coeso, quer dizer, um texto onde haja ligação entre as suas partes para que a gente consiga ler o texto com encaminhamento, né? Com sequência, uma parte seguindo a outra e entenda aquilo que está sendo dito. Então vamos ver como é que ficou essas frases depois de fazermos aí as ligações e estabelecer uma coesão. Olha só. Maria foi ao mercado. Lá comprou frutas, mesmo com o supermercado cheio. Depois, ela voltou para casa. Vocês viram que aqui, agora, depois que a gente leu, fez muito mais sentido e parece que uma coisa está ligada com a outra? Olha, Maria foi ao mercado. Lá, esse lá se refere a quê? Ao mercado. E aí eu não precisei repetir a palavra supermercado. Além de que, o lá dá uma ideia de lugar, não é? Então, lá em que lugar? No mercado. Lá comprou frutas. Aí eu já peguei essa última frase e coloquei aqui, ó, comprou frutas. Depois, ela voltou para casa. Então, vejam bem o que aconteceu aí. Quando nós lemos aqui, ó, Maria foi ao mercado. Lá comprou frutas, mesmo com o supermercado cheio, e depois ela voltou para casa. Nós temos aqui uma sequência de ideias e uma ideia se ligando à outra. Então, eu tenho Maria foi ao mercado. Lá, o lá traz uma ideia de lugar, que remete ao mercado. Então, eu não preciso repetir mais a palavra supermercado ou mercado. E aí, eu já peguei a próxima ação, que era comprar fruta, e coloquei aqui, ó. Lá comprou frutas. E aí, vejam bem os elementos. Nós temos um advérbio de lugar, que é o lá. Nós temos as vírgulas e depois eu tenho aqui, ó, mesmo com o supermercado cheio, o mesmo também dá aqui uma ideia de que ainda assim, né, com o supermercado cheio, ela comprou essas frutas. Depois, o depois nós usamos para trazer uma ideia de tempo, quer dizer, depois que ela comprou as frutas, né, ela voltou para casa. Então, olha, eu usei um advérbio de tempo para indicar uma sequência de acontecimentos e o ela que substitui a palavra Maria, para eu não ficar repetindo a Maria o tempo todo. Depois, né, ela quem? A Maria voltou para casa. Nós usamos pronomes, conectivos, né, e repetições controladas para ligar as ideias. Vocês observaram que aqui fez muito mais sentido do que essas frases soltas aqui? E que houve uma sequência de acontecimentos, como se as ideias estivessem ligadas uma à outra. É isso que a gente chama de coesão. Quando nós vamos construir um texto, nós precisamos selecionar as palavras, selecionar aquelas palavras que nós não queremos repetir e aquelas que nós queremos que se repitam, para trazer essa ideia de
coesão, de ligação entre as partes do texto, que é essa colinha que nós falamos. E o que é coerência? A coerência é o sentido do texto, é quando as ideias combinam e fazem a lógica para o leitor. Então, olha um exemplo incoerente. Incoerente quer dizer sem sentido. Ontem choveu muito, não usei guarda-chuva porque estava ensolarado. Faz sentido isso aqui? Se choveu muito, eu tinha que usar o guarda-chuva. Mas aí fala que eu não usei o guarda-chuva porque estava ensolarado. Se estava ensolarado, então não choveu muito. Vocês estão vendo que uma frase, ela tira o sentido da outra, uma oração tira o sentido da outra? Quando isso acontece no texto, nós dizemos que o texto está incoerente. Os alunos cometem muito esse erro. Às vezes eles escrevem uma coisa e depois contradizem aquilo que escreveram com outra oração. Quando isso acontece, perde muito ponto no texto, porque o seu texto ficou sem sentido, ficou incoerente. Então, se choveu muito, não podia estar ensolarado ao mesmo tempo. E aí, se choveu muito, eu precisava do guarda-chuva, né? Então, ficou tudo sem sentido. Agora, veja bem. Ontem choveu muito, não usei o guarda-chuva porque esqueci em casa. Agora sim, fez sentido. Ele não usou o guarda-chuva porque ficou esquecido em casa, mesmo que tenha chovido muito. Então, nós podemos até concluir que ele deve ter se molhado, não é? Tá vendo como uma coisa faz sentido com a outra? Isso é coerência. A coerência é o sentido que nós estabelecemos entre as partes do texto para que ele não fique desconexo, sem sentido, para que ele não fique confuso. Então, a coerência evita essa confusão de sentidos ou a falta de sentido no texto. Tá vendo o que é coesão e o que é coerência e como ela é aplicada dentro dos textos? Exemplos de coesão. Um texto sem coesão. O cachorro latiu forte, o cachorro correu pela rua, o cachorro assustou as crianças, o cachorro entrou no quintal. O texto repete o cachorro o tempo todo, fica cansativo de ler, parecendo que são frases soltas, acontecimentos soltos. Agora, se nós estabelecermos a coesão, a ligação entre as frases, veja como fica. O cachorro latiu forte, depois correu pela rua e assustou as crianças. Em seguida, ele entrou no quintal. Então, nós usamos as palavras depois e em seguida, e usamos o pronome ele para substituir o cachorro e não ficar repetindo. Isso deixou o texto mais colado e agradável de ler. Colado está entre aspas, porque quer dizer o quê? Deixou as orações ligadas uma com a outra, né, para que elas façam sentido e estabeleçam uma sequência lógica dos acontecimentos. O cachorro fez isso, depois fez aquilo, depois ele fez aquilo. Então, tá vendo? Quando nós usamos essas palavrinhas, depois, em seguida, lá, aqui, quando, nós vamos estabelecendo essas ligações entre as partes do texto, dando uma sequência lógica no texto. Então, isso é a coesão. Vamos ver também um exemplo de coerência. Texto sem coerência. Pedro foi ao cinema assistir a um filme de terror. No meio da sessão, ele pegou uma bicicleta e foi pedalar pela praça. Não faz sentido. Como alguém pode estar assistindo ao filme e ao mesmo tempo sair para pedalar? Agora veja se nós estabelecemos a coerência nesse período. Pedro foi ao cinema assistir a um filme de terror. Depois que o filme acabou, pegou sua bicicleta e foi pedalar pela praça. Agora, as ideias estão organizadas e fazem sentido. Observem que os alunos fazem muito isso. Por que os alunos fazem isso quando estão escrevendo seu texto? Porque normalmente nós pensamos e colocamos a ideia ali, sem observar se aquela ideia está coerente, se ela está fazendo sentido com a outra. Então o aluno fala assim, Pedro foi assistir um filme de terror, pegou a bicicleta e foi pedalar. Tá vendo? Normalmente você fala isso e pensa assim rapidamente e para você faz sentido, mas quando você coloca isso no texto e alguém vai ler, a pessoa fala assim, mas espera aí, no meio do filme ele saiu, pegou a bicicleta. Então por isso nós precisamos reler aquilo que a gente escreve, justamente para ver se não ficou sem sentido. Então, muitas vezes, o aluno só escreve e entrega o texto e não relê. Por isso, a importância de reler e de revisar o que você escreve para ver se realmente existe coerência e coesão entre os períodos do texto, se a pessoa vai entender aquilo que ela está lendo, né? Se vai fazer sentido para ela. Isso é a coerência. Viu como é bacana? Então,
Sem coesão e sem coerência. Ana acordou cedo, Ana foi para a escola, Ana estava doente. Ana tirou nota boa na prova no hospital. Ixi, que confusão. Veja bem, misturou uma coisa com a outra, não fez sentido, as frases, as orações ficaram soltas. Agora vamos ver o que acontece aí. Houve a repetição exagerada da palavra Ana, uma contradição, porque ela estava doente, ao mesmo tempo ela estava na escola e no hospital. Tá vendo? Vamos consertar isso aí. Ana acordou cedo e foi para a escola. Mesmo gripada, ela conseguiu fazer a prova e tirou uma boa nota. Depois, ao sair, passou no hospital para se consultar. Agora o texto está ligado por conectivos, mesmo gripada, depois. Tá vendo? Então essas palavrinhas que estabeleceram essa relação, conseguiram organizar o texto. Parecem palavrinhas bobas, né? Mas quando a gente organiza, usando essas palavras, o texto adquire outro sentido. Então, quando o texto está sem coesão, ele fica quebrado, repetido, com palavras, com frases soltas, sem ligação. Quando ele está sem coerência, ele fica sem lógica, sem sentido entre as suas partes. Quando o texto tem coesão e coerência, ele está ligado e faz sentido, as ideias são claras e parecem ligadas umas às outras. Então, nessa aula, nós aprendemos o que é coesão e o que é coerência, como ela acontece dentro dos textos e também quando ela não acontece, como que o texto fica. Então, por isso, nós aprendemos como estabelecer essa coesão e essa coerência e, principalmente, que é preciso revisar e reler os textos que nós escrevemos para que eles não fiquem sem coesão e sem coerência. Eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula.